Prezados e prezadas estudantes do terceiro ano do ensino médio, esse vídeo destina-se a vocês, tá? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo sobre Europa. E agora eu quero focar um pouquinho sobre contextos culturais do continente europeu. E quero destacar para vocês a diversidade linguística, a diversidade de idiomas que existe no continente europeu. Idiomas que vão desde as línguas germânicas, línguas de origem latina, línguas eslavas, celtas, o bretão, o finlandês, né? Húngaro-finês, né? Finlandês e o húngaro, né? E tem o estoniano também, né? Tá? Bom, existem dentro da União Europeia, existem 23 línguas que são oficiais, reconhecidas na União Europeia, tá? Além dessas, tem as regionais, tá? E também, né, as minoritárias, que são inclusive faladas pelos imigrantes, tá? Não se sabe a origem da língua basca. Os bascos é um povo que ocupa uma região entre a Espanha e a França. Inclusive, eles buscam reconhecimento do seu território, da sua nação, né? Eles constituem um povo muito antigo, mas o território deles não é reconhecido como um país basco. Eles ocupam terras da França e da Espanha, tá? Inclusive, eles têm um dos times europeus lá da Espanha, um dos mais famosos é basco, mas eu não recordo qual. Depois eu posso até comentar com vocês, tá ok? Bom, então observem aí essa diversidade, né, de idiomas que coexistem, né, no continente europeu. Além desse, destacamos também aí para essa diversidade cultural, dá licença. Tá, continuando, né? Outro elemento de elo assim, importante do povo, né, que constitui o continente europeu, é a religião. Tá? Basicamente, aí podemos destacar, né, as religiões monoteístas, o catolicismo, protestantismo, ortodoxos, tá? E o judaísmo e os muçulmanos, tá? Então, essas religiões, elas convivem, sim, no continente europeu, tá? Agora, há áreas de predominância de uma religião sobre a outra. Por exemplo, vamos pegar lá, os ortodoxos. Basicamente, os ortodoxos estão na Grécia, na Bulgária e na Rússia. Os católicos romanos, né? Principalmente o quê? No sul da Europa, Portugal, esse país extremamente católico, Espanha, Itália, a região central também, né? A Alemanha, Polônia, Hungria e a Irlanda também vai predominar aí o catolicismo. Agora, o protestantismo é basicamente o que? No norte da Europa, Inglaterra e Escócia, tá? E os ortodoxos já comentei, né? Ok? Então, há esse elo aí de diversidade, de religião que constitui o continente europeu. Então, vejam aí a importância, né? Da diversidade, tanto na língua quanto na religião, tá? Ok? Bom, grande parte da Europa, né, ela foi dominada pelo Império Romano, e isso se deu de 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo, tá? E vejam que essa dominação, né, do Império Romano foi responsável pela difusão da religião cristã,
do cristianismo, tá? Então, o declínio e a desagregação do império, tá, levou à fragmentação do continente em unidades territoriais menores, tá? Que durante toda a Idade Média, o território europeu ele viveu sob a tutela da Igreja Católica, período da Idade Média. A partir do século XVI, tem-se, né, aí consolidada essa fragmentação europeia, né, essa fragmentação que se dá pela emergência, né, dos estados nacionais, do Estado-nação, que vai surgindo, né, dando início ao que conhecemos e foi denominado de Idade Moderna, tá? Essa Idade Moderna, ela caracterizou-se pelo declínio do poder da Igreja e este momento foi de consolidação do comércio, pela expansão do poder da burguesia e centralização do poder nacional, tá? Dessas monarquias absolutistas. Tá? Agora, durante o século XIX e XX, tá? Que sempre esteve presente essa ideia de unificação europeia e sobre um único império, né? O momento aí de um processo que teve início no século XIX, em que Napoleão Bonaparte ele se autoproclama aí imperador, né, da França e conquista grande parte aí do território europeu. No início do século XX, a Alemanha se alia ao Império Austro-Húngaro e aí ocorre perseguições, né? Eles vão persistir aí num projeto de unificação europeia pela força, né? Um dos fatores que levou à eclosão, inclusive, da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela foi derrotada, mas anos depois o nazismo retornou, tá? A busca por essa hegemonia, dando origem à Segunda Guerra Mundial, nova derrota alemã, tá? Que aí deu espaço, né? Deu lugar à divisão, né, da Europa em dois blocos, capitalistas e socialistas, né? Que foi marcado desde o início de mais um período de fragmentação, tá, no continente, e aí foi caracterizado, né, pela Guerra Fria e simbolizado pela cortina de ferro, tá, que chegaria aí ao fim, né, apenas na década de 80, 1980, século XX, ok? Tá, bom estudo.